Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico e a responsabilidade específica da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento, liu e a área infraestrutura no planeamento urbano, planeamento no ordenamento do território, avaliação do projeto Capital de Desenvolvimento baseia a análise com a viabilidade do projeto no custo-benefício, supervisa, fiscaliza, certifica a implementação e execução do projeto, onde garante a utilização eficiente do recurso financeiro para desenvolvimento econômico e a nível nacional, municipal e local. Planeia e monitoriza custo, qualidade do projeto Capital de Desenvolvimento União, assegura transparência na qualidade e prestação de serviço ou aprovisionamento do projeto Capital de Desenvolvimento. Página do Governo, Loron Hatful em abril, Tina 2025, horas de Kuala Kala e rede canal RTTL.